Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre automação, design e decoração. Nossos convidados, Simone Guedes Russo, designer de interiores, Elton Moreira, diretor da We Home System Automação. Obrigado pela presença. Obrigada. Simone, como você define seu estilo e a sua identidade como profissional? Estilo pessoal e estilo profissional são diferentes, né? O que faz o estilo de cada projeto, na verdade, é o estilo do cliente. É claro que a gente sempre aplica a técnica e a gente sempre pergunta, né, que nasce do briefing. Todo projeto é uma história, uma grande história de um sonho, para começar, né? Então, são perguntas técnicas que a gente vai conhecendo e formando, aí sim, o estilo, o que converge com todo o lifestyle do cliente, tudo que ele precisa, a função que ele precisa, a rotina, tudo começa da escuta. O estilo seria mais assim, um estilo aplicado ao que o seu cliente deseja. Você tem o seu estilo, porque você falou, pessoal, e tem o estilo do seu cliente. Sim, então você sim. procura adequar o que o seu cliente, o desejo do seu cliente dentro do estilo dele. Exato. Correto? O estilo pessoal dele também fala muito por si só, né? Então, como ele vem até mim, já fala bastante do estilo dele. Ah, verdade. Não, ele deve conhecer o seu trabalho, ser recomendado Sim, e tudo. sim. É mais fácil. Como funciona o seu processo de criação, né? Desde o primeiro contato com o cliente até a entrega do projeto final? Muita observação, muita escuta, para começar, né? Qual foi a primeira queixa dele, qual a primeira dor que chegou, ou o sonho, porque nem sempre, né, um projeto nasce de uma dor e sim de um sonho. O primeiro apartamento comprado, ou o apartamento comprado depois da saída dos filhos, chega muito, ou o negócio nascendo, ou o negócio crescendo. Então, observar, escutar, olhar com olhos de ver, né, aquela pessoa, aquele sentimento todo. E aí, é claro, depois de um briefing muito bem feito, a gente aplica a técnica, né? A gente aplica a técnica de iluminação, de fluidez de espaço, estudo de volumetria, de vento, de luz natural. São todas as técnicas aplicadas para fazer um projeto técnico e aí a gente começa a alinhar o conceitual, que é o mais estético, é a parte mais estética de cada projeto, né? E aí volta para a parte técnica, que vai acontecer a obra ou qualquer intervenção até a finalização. Muito bom. Isso aí. Elton, está localizada a We Home System, né? Há quanto tempo a empresa existe? E ao longo dessa trajetória, como você viu evoluir o conceito da automação? Vou começar fazendo as duas primeiras perguntas, né, que é mais fácil, depois a gente vai para a terceira, né? Há quanto tempo existe a empresa e onde ela fica? A We Home System existe desde 2014, mas eu estou no mercado já de automação desde 2008. A We Home está localizada na Avenida Afonso Pena, 312, sala 55. Então, assim, todos esses anos de mercado, a gente viu uma grande evolução, né, na parte da automação. A próxima pergunta era essa mesmo. O conceito da automação é essa evolução, né, porque mudou muito, né, tecnologia nova. Hoje, tudo com a IA, então, né, tudo muito mais moderno, rápido, diferente do que era, por exemplo, há 40, 50 anos, que nem se falava em automação. Né? Exatamente. Assim, no começo, né, tinha uma grande barreira, né, quando a gente falava de automação, a pessoa tinha um certo, né, receio de colocar automação,
e achar que de repente poderia, às vezes, em vez de trazer, né, facilidades, às vezes trazer alguns tipos de problemas, às vezes, para ele, para o uso e tal. Tinha esse preconceito. Mas hoje está muito mais fácil, né? Antigamente era muito mais caro também, hoje está muito mais acessível a automação. Então, assim, a automação vem, né, para agregar realmente na vida, né, das pessoas, né, trazer facilidades ali no dia a dia e conforto para as famílias. Quando a gente fala automação, a gente pensa em tudo, né? Por exemplo, cenário de luz, fechamento de cortina, abertura, ligar e desligar ar-condicionado, home theater também, home theater, toda essa parte estaria no leque da automação. Exatamente, a integração completa da casa, né? Desde a iluminação, até mesmo, né, a abertura das portas, das persianas, cortinas, iluminação, ar-condicionado. Então, enfim, todas as tecnologias da casa a gente consegue integrar isso num projeto de automação. Quase sempre com a nossa amiga Alexa. Alexa entra, né? Hoje, né, às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Acho que às vezes a Alexa faz tudo sozinha, mas não, a Alexa ela entra no final. É todo um projeto, né? Tem toda uma tecnologia por trás daquilo para depois a Alexa entrar e executar os comandos, né? Que a gente deixa acessível ali para ela. Corporativo, não tem muita automação, né? Assim, depende, mas não é... Acho que uma residência usa mais, ou não? Eu estou enganado. Aí a Simone pode até também conversar aqui. Acho que para corporativo, não sei. Tem também. Assim, existe o que para o corporativo, eficiência energética para o corporativo. Isso sim. Muitas pessoas às vezes esquecem, né, de desligar a iluminação no final do expediente, esquecem o ar-condicionado ligado, às vezes esquecem um ar-condicionado ligado, por exemplo, na sexta-feira e fica lá o final de semana inteiro ligado. Então a gente tem alguns projetos, né, corporativos onde a gente tem todo esse trabalho para no final do expediente, né, em alguns horários específicos ali, passa desligando tudo, desligando a iluminação, desligando o ar-condicionado e no início da manhã também já deixa preparado as salas, né, para quem chegar já está ali climatizado, já está com as luzes acesas. Uma reunião que você vai fazer, por exemplo, cedo, 8 horas da manhã, até chegar até... Exatamente. A sala já vai estar preparada, né, refrigerada, com a iluminação ligada, a TV ligada, já pronto para quem chegar para a reunião já começar tudo pronto. E é um investimento de economia, né? Exatamente. Porque imagina uma sala grande com máquinas, pessoas, sol incidindo e a cortina aberta. Então, se a gente tem uma programação de cortinas, por exemplo, você diminui a incidência do sol e diminui o trabalho do ar-condicionado, você reduz a conta de luz. Então, é investimento. Você costuma usar bastante automação no seu projeto? Quer dizer, indicar para o seu cliente, porque o cliente tem que querer, tem que poder pagar o sistema. Mas ele podendo, por mais simples, porque tem automações bem mais simples que não é igual uma automação mesmo, né? Que você coloca nos interruptores, que é uma mini automação, mas você procura dentro da possibilidade do seu cliente indicar para ele uma automação? Sempre, sempre, está no meu briefing. Ah, tá. Porque a automação, ao longo da história, né, a integração primeiro começou pelos ambientes, né, os ambientes mais fluidos, mais abertos, para favorecer a vivência mesmo. E a automação chegou para ficar e evolui assim numa velocidade estonteante, né? Então, hoje a gente fala de integração, não é só o espaço, é com a rotina. A automação, ela integra a rotina dentro da casa, dentro da empresa. Então, sempre que eu posso indicar, já está no meu briefing. A automação é uma coisa que encanta, então quando a gente visita o showroom é super encantador e vale muito a pena. Todos os clientes que puderam fechar do projeto mais básico ao mais premium sempre falam, nossa, que diferença que faz na vida. Você acostuma com a automação, é impressionante. Falando em briefing que você estava falando, né, como você traduz aí os desejos e a personalidade do cliente em um projeto, né, nesse briefing? Outra coisa, existe algum ponto de partida criativo que você utiliza, ou cada projeto tem o seu rumo próprio? Fala um pouquinho do briefing, então, os desejos, personalidade do cliente, e tem um ponto de partida criativo, assim, você faz um pré-projeto, faz um projeto, depois detalha, como é que funciona? Primeiro você escuta o briefing, baseado no que ele quer, você faz o projeto, né, e vai para o rumo, vai seguindo o seu rumo. Cada cliente é um, com certeza, e às vezes acontecem pontos de partida, como, por exemplo, um móvel de afeto, um objeto de afeto. Ele quer colocar no projeto de qualquer jeito, esse é o problema. Exatamente. Às vezes é um treco horrível, velho. Vai ter um valor sentimental. Exato. E a gente consegue integrar, né? Não é muito difícil. Mas eu sempre monto
na minha cabeça, eu sempre fico sozinha, assim, então partindo do meu processo criativo. Depois do briefing, eu fico sozinha, e aí são coisas muito pessoais, né? Eu coloco rock para criar, me fecho na minha sala, coloco rock. No escritório nós temos muitos materiais que me ajudam a formar cor, textura, volume, ideia, né? Então é como se fosse ali, nunca ninguém viu, porque eu fecho as cortinas e eu estou lá sozinha para tentar realmente entrar no universo daquele projeto, que se cria um universo desde o briefing, né? Então o processo criativo é esse, aí eu monto esse mood board que a gente chama, físico e mental, vou para a parte técnica, que é muito importante, sempre a parte técnica, mas aquele projeto ele já está concebido lá na minha cabeça, de acordo com tudo que eu extraí do cliente, desde o princípiozinho. Então é isso. Muito bom, excelente. Então, quais são os principais diferenciais que a sua empresa busca oferecer aos seus clientes? Você tem um showroom, por exemplo, essa experiência, quais são os diferenciais? A gente tem um showroom, sim, que a gente sempre gosta, né, de apresentar para os clientes, para quem não conhece, né, entender. E assim, acho que um grande diferencial nosso é a gente entender realmente, né, como que é a rotina do cliente, né, conversar com o cliente antes da gente fazer um projeto. Porque não adianta às vezes a gente pensar o que vai ser bom para o cliente sem a gente conhecer ele, né? Sem saber as rotinas. Então, assim, a gente conhecendo o cliente, a gente pode oferecer muito aquilo do que ele vai usar realmente no dia a dia e vai atender e vai encantar ele. Então, eu acho que assim, o nosso diferencial é a gente busca sempre, né, fazer um projeto, por mais que a gente use, né, equipamentos parecidos, né, em vários projetos, mas a construção daquele projeto fica diferente para cada cliente. Uma coisa também, né, que eu foco muito também é depois que a gente entrega o projeto no pós-venda. A gente dá uma boa assistência para o cliente, qualquer dúvida que ele tiver. Eu me coloco sempre à frente, né, de atender todas as ligações do cliente, sempre de resolver. Eu não gosto muitas vezes que outras pessoas, né, eu gosto sempre de eu estar na linha de frente assim, para tirar qualquer dúvida do cliente, para justamente, né, a gente entender como que está sendo o uso dele, né, após o projeto ser entregue, para ver se ele está conseguindo realmente, né, extrair tudo que a gente preparou para ele e tirar todas as dúvidas deles, né, para a gente não ter assim, ponto ali que fica lacunas abertas ali depois do projeto entregue, e às vezes coisas que ele não usa, né, e dúvidas às vezes pode parecer que às vezes, né, uma coisa não está funcionando bem e às vezes é um detalhezinho ali no meio do projeto, às vezes até a forma de executar, às vezes diferente do que deveria ser feito, que pode causar alguma dúvida, né, para ele. Quando a gente fala em automação, né, Simone também pode até participar, que você faz os projetos também, até comentar, por exemplo, som ambiente. Tem gente que quer o som na cozinha, no banheiro. Eu gosto de escutar música no banheiro. Então, eu tenho uma caixinha de som no banheiro. Isso é automação. Internet no apartamento inteiro. Você tem parede que, às vezes, que não pega a internet bem. Você quer ligar direto à internet na televisão. Aquelas caixinhas que frisa muito que isso tem hoje. projetos. Então, assim, a automação é muito mais que só descer, curtir. Então, é todo um negócio complexo. E se você quiser, até pode fazer outro. Hoje as geladeiras são conectadas. Eu nunca conectei a minha. Eu tenho uma automação muito simples, porque eu mudei para o meu apartamento, já estava pronto. Eu só consegui fazer a automação, aquela de interruptor. Entendi. Mesmo. Mas hoje os aparelhos eletrodomésticos, eles conversam tudo. Eu não sei se precisa chegar a esse nível. Mas, por exemplo, internet, o apartamento tem que ter. Assim, internet não tem como. Básico, é o essencial para a automação. E fazer chegar nas televisões, atrás da televisão, a internet. Porque hoje você precisa de internet atrás. Porque ela funciona muito melhor se ela tiver cabeado do que. Exatamente. Então, assim, e aí vai orientar o aparelho que vai comprar quantos. Qual é a velocidade? Mega? Velocidade, sim. 700, 1000, 1 giga. Para aquele que precisa. Tudo um projeto amplo, né? Então, acho que hoje não dá para viver. Por mais simples que seja, uma pequena automação no apartamento tem que ter, né, Simone? Eu acho. Eu concordo com você. E que você estava falando assim de planos de internet. Não adianta nada, às vezes, a pessoa ter um plano gigantesco ali de megas ali de internet, se não tem uma rede muito bem distribuída dentro do apartamento. Então. Ele pode ter, às vezes, 1 giga ali de internet, mas mal distribuído lá dentro, ele não vai conseguir extrair, né, todo esse potencial da internet nos equipamentos. Por exemplo, a TV. Às vezes ela está no Wi-Fi, não está cabeada.
às vezes o sinal não está chegando bem a essa TV. Então, ele não vai conseguir usar a resolução máxima daquilo que ele está assistindo por conta de limitação de banda da TV. Toda hora vem lá, a gente vai para o intervalo, toda hora, atualizar a TV, atualizo. Então, toda hora já está ligado, a TV está ligada direto. Isso eu consegui fazer. Atualizado. No meu apartamento, a internet eu consegui fazer. A automação toda não dá para fazer, porque tem que deixar caixas e tal. Mas alguma coisa, mesmo quem já tem apartamento, fica a dica aí para o telespectador, mesmo quem já tem um apartamento, é possível, sem quebrar, fazer uma boa parte da automação. Uma automação mais simples, não é aquela automação mais funcional. Desce cortina, sobe cortina, faz internet, sem quebrar muito o apartamento. Então fica a dica aí para o telespectador que queira colocar aí uma parte de automação e não precisa quebrar. É lógico que se tiver apartamento novo é mais fácil. Vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é automação, design e decoração. Nossos convidados, Simone Guedes Russo, design de interiores, e Elton Moreira, diretor da We Home System Automação. Simone, falando um pouquinho aqui, a gente está falando de internet, mas agora outra internet. Então vamos lá. Programas de televisão como Decora, Irmãos à Obra, mesmo o que se vê no Instagram, Facebook e outros, Pinterest, não sei como é que se fala isso, né? E influencia muito o gosto do cliente. Isso facilita ou isso complica? Porque, Irmãos à Obra, você vê uma casa ali se transformar num palácio em alguns minutos, como funciona? Ajuda ou atrapalha? As pessoas já vêm com alguma ideia, pegam revista, não usa mais revista, né? Na minha época eu usava revista, mas pegam, por exemplo, printam alguma coisa da internet, mostram, eu quero isso, eu quero aquilo, ou isso não tem muito, você não vê muito isso, eles não são influenciados por isso e querem simplesmente do zero, ver o que você apresenta para eles, não tem ideia de nada. Como funciona hoje? Ajuda e atrapalha, né? Então, todo mundo tem acesso a redes e o Pinterest, acho que nessa área é a mais... procurada. Eu nunca busquei, nem sei o que é Pinterest. Eu sei que dá para você fazer alguma coisa, mas eu nem sei o que é isso. É uma base de referências de tudo. Tem de receita, a decoração, a mecânica, tem tudo. Eu não sei se é isso aí. Isso não faz parte da minha vida, esse Pinterest, não faz parte. E sempre é uma referência. Então, o cliente vem com pastas de Pinterest, ajudam a me nortear em relação a gosto, estilo pessoal, cor, me ajuda, mas nenhum projeto é engessado, até porque o que se coloca no Pinterest nem sempre funciona, Instagram mesma coisa, ainda mais agora com a enxurrada de imagens por inteligência artificial, a gente primeiro vê aquela onda de é tudo lindo e agora a gente já está duvidando se aquilo é real. Quando a gente duvida se é real, realmente a gente tem que colocar isso num projeto e fazer a pessoa parar para pensar, funciona, não funciona para você? Isso é prático? Conversa com o seu estilo de vida, conversa com o que você quer, conversa do que você tem de orçamento, também tem isso, né, Roberto? Então, assim, me ajuda porque dá uma norteada, mas nunca é um copia e cola. Nunca, nunca, nunca. Nem quando o cliente pede. Porque cada projeto é autoral, é feito para ele por um escritório de design de interiores, né? Então, tem esses dois lados, ajuda e atrapalha. E um detalhe, né? O papel, quer dizer, a TV, a assinatura de hoje, né, tem que tomar muito cuidado com o que você vê. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, alguns, quando eu clico ali na internet para ver, sai um apartamento velho, uma casa velha, um quarto velho, fica tudo decorado automaticamente. E tem que ver, hoje não dá nem para acreditar no que a gente vê falando. Uma pessoa falando na televisão, a pessoa fala, olha, você estava vendo, acho que foi um gato fazendo, um cachorro, fazendo um negócio, eu falei, Cláudia, isso aí é inteligência artificial, isso não é, o cachorro não faz isso, entendeu? A gente até duvida do que a gente vê. Hoje não dá nem para acreditar, você vê uma pessoa falando aqui, não dá nem para acreditar se é verdade ou se não é. Então, imagina... esse fake news, essas coisas que acontecem, é um problema. Não é o caso do design do interior, que a pessoa chega e escolhe uma coisa que às vezes não existe, mas é mais simples de você explicar, né? Sim. Então isso. Uma apresentação ajuda muito, né? Verdade. Então, esses vídeos que dão muita realidade ao projeto que você fez,
nossa, encanta os olhos, mas é alguma coisa já projetada, colocada em movimento, ali em motion, para encantar. É diferente. É isso mesmo. Elton, qual é o momento ideal, a gente estava conversando antes, da automação, que a automação deve ser pensada para garantir melhores resultados, né? É lógico que é no começo da obra, mas eu queria que você falasse também aquilo que eu comentei, se é possível também você automatizar um apartamento pronto, eu quero automatizar. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a melhor época, o melhor momento para se contratar e se é possível, depois do apartamento pronto, por exemplo, um apartamento já com 10, 15, 20 anos, você fazer uma automatização, uma automação, melhor dizendo, no apartamento inteiro. Para a automação é sempre o melhor caminho a gente fazer um projeto antes de começar a obra. Que a gente consegue, tem toda a liberdade, né, de flexibilidade de a gente pensar o melhor para aquele apartamento ali, o melhor projeto, as melhores práticas, né? E a gente vai pensar numa infraestrutura para aquilo. Simone, um bom projeto depende muito de uma boa execução, né? E hoje mão de obra é um problema, né? As pessoas não querem mais trabalhar em obra, mão de obra com qualidade é um problema, né? Como é a sua relação com fornecedores, prestadores de serviço para garantir o resultado esperado? Você faz a obra também? Você tem uma equipe que trabalha a obra, você só administra quem o cliente contrata? Como funciona? Eu administro algumas empreiteiras de parceria. Você chama para trabalhar, pede orçamento e você... Isso. Tá. Geralmente de empreiteira eu faço 3 orçamentos, mas de pessoas que eu sei que vão entregar. Porque como você vive isso no seu dia a dia, é muito complicado mão de obra. E a palavra-chave é alinhamento. Né? Então, hoje eu tenho preferido fazer reuniões olho no olho com os meus fornecedores, alinhar projeto para fazer um escopo bem definido do que eu preciso, um orçamento bem justo do que a gente está falando, né? Isso parte desde a automação, da empreitada, da iluminação, móveis, tudo. Tem uma sequência de fechamento. Então, assim, eu preciso que o cliente feche, por exemplo, lógico, a obra, depois os planejados, ou marcenaria, móveis, automação. Então, tem uma sequência que vai balizar o projeto executivo, né? E essa relação com o fornecedor, eu tenho tentado cada dia mais estreitar alguns laços com empresas de qualidade, como a do Elton, porque todo mundo ganha, né? É um jogo, eu brinco que é um jogo de vôlei. É o cliente, o profissional e quem está executando. Né? Porque o projeto, mas eu não executo nada, então eu dependo. Aquela ideia, aquele 3D lindo que o cliente comprou, ele precisa de gente competente executando, né? E eu faço essa ponte, é a minha obrigação também fazer essa ponte, coordenar toda a execução e para isso a gente precisa de muito engajamento, muita parceria. É isso aí. Vamos terminar, falta 1 minuto para terminar, para falar para o Elton, né? A automação pode ser uma grande aliada no dia a dia. Qual a importância desse tipo de tecnologia em casas com crianças ou idosos? Eles conseguem, resumindo, criança consegue, acho que criança é mais fácil aí de idoso, consegue acessar uma automação? Eu acho que sim, né? Porque tinha um preconceito, será que um senhorzinho de 90, 64 anos, quase 64, que nem eu, no caso, 70, sabe? Porque acho que é só falar, né? Exatamente. Eu acho que hoje, você falando acho que não tem que... Se não quiser, quase não mexe em botão, né? Praticamente. Você pega o controle só para mudar canal. Exato. Isso, assim, é um grande aliado, assim, até para os idosos, porque... Imagina um idoso, vai ligar a TV, ele tem que saber que HDMI que está a TV... Nossa, às vezes ele liga a TV, mas não aparece a imagem, o aparelho da TV a cabo está desligado. O meu pai está ótimo, meu pai trabalha até hoje, tem 90 anos, ótimo. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa, até eu me confundiria na casa dele, tanto aparelho que tem, tanto controle remoto que tem. Uma TV aqui, na net aqui, a outra aqui, a outra. Eu não sei como ele arruma tanto aparelhinho lá, que até ele às vezes fica assim, não, esse botão aperta aqui. Não, até eu me atrapalho. Na minha casa eu me atrapalho um pouco também para ligar. Então, essa rotina vem justamente para eliminar todos esses controles num simples apertar de botão, às vezes até no keypad na parede, consigo ligar a TV, deixar no canal ali que ele gosta de assistir e até no volume ali que ele... pré-definido para ele, justamente para ele ter já essa praticidade. Apertou um botão, tudo já acontece. Inclusive para iluminação, ar-condicionado, às vezes também para entrar no apartamento, às vezes ele tem uma dificuldade às vezes, de lembrar a senha para digitar, a gente pode colocar um reconhecimento facial também, que isso facilita bastante. Câmeras, né? Câmeras também. A parte, por exemplo,
já acabou o programa, mas vai, por exemplo, de entrada, você também faz fechadura, ou não tem nada a ver com fechaduras digitais também, Também, ou não? tudo integrado na automação. Ah, também? Então, por exemplo, no momento que às vezes eu chego, né, em casa ou no escritório, eu sou reconhecido, executa a minha rotina. Você chegou, executa a sua rotina. Existe fechadura facial, assim, para apartamento? Eu nunca vi. Fechador com facial eu já Não, tenho também. para entrar em prédio, isso tem. Não, Para apartamento, Para eu não vi apartamento ainda. tem. Ah, tem? Tem a própria fechadura que vai na porta, quanto também um leitor facial que você pode colocar na parede também. Então dá para aplicar bom, as duas situações. Aí seria quase como se fosse o normal de prédio, né? Exato. Mas hoje tem fechaduras já que vai direto então isso na que eu queria porta, saber. sem infraestrutura nenhuma, com facial também. Ó, fica a dica aí para os telespectadores. Inclusive, ela funciona até como movimento de porteiro. Se chegar alguém lá e não estiver em casa, vai tocar no aplicativo no seu celular. É porque o facial para entrar em academia no prédio tem, mas em apartamento, aqui com fechadura eu não sabia. Fechadura Então, também agora já tem. então quero agradecer a Simone, ao Elton pela presença. Obrigada. Quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores e que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.